Vamos ouvir a palavra do Senhor. Você está preparado? Diga amém. Hoje eu quero falar com você sobre o tema O vento já estava lá. O vento já estava lá. Fala para a pessoa que está do teu lado: o vento já estava lá. Isso, o vento estava lá. Pode passar o outro slide, o vento estava lá. Esse daí ficou bonito também, né? Vamos ver o outro. Melhor o primeiro, né? Melhor o primeiro. Vamos falar sobre o vento estava lá. Eu quero falar um pouquinho sobre essa temática de uma vida pela fé. Você vai falar: pastor, o senhor não está enganado não? Você pregou domingo passado sobre isso. Pois é. O bom é que a palavra se renova. E hoje eu quero pregar textualmente, ou seja, uma forma de pregação, uma pregação textual. Eu vou ficar num verso. Porque, sabe, a revelação foi tamanha que não dá para pregar em nenhum culto só, tem que pregar em dois. Então eu quero pensar com você em cima dessa temática. O vento estava lá. Em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus escreve para a comunidade judaica. É um evangelho destinado aos judeus. Ele está falando com os judeus. O capítulo 14, o verso de número 30, é o único verso que nós vamos ler. Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus está escrevendo para a comunidade judaica. E ele escreve no verso número 30, a seguinte pronúncia do apóstolo Pedro. Pedro está aqui. Pedro, ele viu Jesus andando por sobre as águas como os outros discípulos. Chegou a pensar que era um fantasma. Mas aí ele falou: se é o Senhor, eu quero ir contigo andando por sobre as águas. Esse é o contexto. Inclusive semana passada a gente falou sobre a intimidade de Jesus que faz com que ele ande por sobre as águas. Mas hoje eu quero pensar em Pedro. Aí Pedro está dando alguns passos sobre as águas, mas de repente a coisa acontece. Acontece um acidente de percurso aí. Olha o que diz o texto: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Sabe, querido, eu não sei se você já pensou dessa forma, mas muitas pessoas têm uma mentalidade que ela está um pouco confusa ou distorcida. A mentalidade que quando a pessoa aceita Jesus, parece que o vento fica mais forte, o problema começa a aumentar. Sabe, parece que começa a aparecer problemas, parece que o inimigo se levanta quando você decide seguir Jesus. Quem já pensou isso aqui? Levanta a mão. Já pensou sobre isso? Pastor, parece que quando eu me posiciono, quando eu começo a me santificar, quando eu começo, sabe, a viver o propósito de Deus, parece que o vento se torna mais forte. Parece que tem levante de tudo que é lado. Mas eu estou hoje aqui para te falar, querido, que isso não é uma realidade. O vento já estava lá. A questão é que a luz de Cristo faz com que você agora enxergue de fato a realidade que está diante de você. Você está enxergando o vento agora, você está percebendo o vento agora. Por quê? Porque a luz chegou, e quando a luz de Cristo chega, começa a clarear tudo, você começa a ver tudo, você começa a perceber que ali tem algo fora do lugar, que ali tem uma situação contra a sua vida, você começa a visualizar o inimigo. Você fala: opa, tem alguma coisa contrária aqui? Então o vento já estava lá. Algumas pessoas, elas estão no barco, elas estão ouvindo a voz de Jesus, e elas pensam: não, eu não vou sair do barco não, porque se eu sair do barco, eu vou ter que me comprometer. Se eu sair do barco, aí que o vento vai soprar mais forte. E aí as pessoas criam um mecanismo de falsa segurança, pensando que no barco elas estão mais seguras do que fora do barco. Mas preste bem atenção no que eu quero começar falando para você aqui nessa noite. Fora do barco, ouvindo a voz de Jesus, é mais seguro do que estar dentro do barco, fingindo que não está ouvindo a voz do mestre te chamar. Ei, para com essa bobeira. Você está ouvindo Jesus te chamar, não é uma, nem duas, nem três. E você está falando: não, não é comigo não, deixa eu ficar no barco. Não, não é comigo não, eu vou ficar aqui, que aqui está mais seguro. Deixa eu te falar, essa falsa segurança que você está pensando que o barco te oferece, ela não existe. Existe uma segurança na voz daquele que te chama para fora do barco. Então para com essa conversa. Para com essa conversa. Bom,
Os discípulos estão no mar da Galileia. E o mar da Galileia sempre foi um ambiente de travessia, de passagem. Eles saíram com um objetivo, chegar do outro lado. Então eles estão atravessando o mar da Galileia. Deixa eu te falar, existem momentos onde o Senhor vai desafiar você a atravessar algo, e você precisa estar preparado para isso. Esse texto está falando de discípulos que estavam atravessando, que estavam fazendo passagem, que estavam mudando de um lugar para o outro. Querido, nós precisamos entender que o Senhor sempre nos convida a mudar de lugares. Ponto. Principalmente se tratando da missão e do propósito que Ele tem para a nossa vida. Ninguém que está no propósito está confortável. Está confortável. E a gente precisa entender isso. Agora, o chamado de Jesus espera uma proatividade. E é isso que nós vamos ver na vida de Pedro. Uma proatividade. Proatividade que eu estou falando aqui é assumir a responsabilidade, é aproveitar a oportunidade. Então, quando aqueles discípulos estão gritando dentro do barco, pensando que era um fantasma, Pedro é o ousado, é o proativo, é aquele que assume a responsabilidade, é aquele que aproveita a oportunidade, é alguém que olha e fala assim: ei, é o Senhor. É alguém que comunica com o desafio. O proativo é aquele que comunica com o desafio que está à porta. O proativo é aquele que olha para o problema, mas conversa com ele. O proativo não é aquele que finge que não tem problema, finge que não tem tempestade, finge que não está acontecendo. O proativo é aquele que fala assim: ei, tem algo errado, eu preciso mudar isso. Pedro é esse proativo. Agora, a proatividade diante da voz de Jesus te faz dar passos sobre as águas, mas não exime você da força do vento. Fala para quem está do teu lado assim, ó: não vai poupar você da força do vento. A gente precisa entender isso. Assumir a responsabilidade, aproveitar a oportunidade, não exime você, querido, sabe, da força do vento. Você vai dar passos sobre as águas, você vai andar sobre as águas, mas o vento forte está ali, ele vai estar ali. Você precisa estar preparado para essa realidade. Porque a minha resposta à voz de Jesus não me livra do vento forte. Por que não me livra do vento forte? Porque o vento forte tem a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. O vento forte revela a sua fé. São mecanismos de Deus para aperfeiçoar a nossa fé. A gente precisa entender isso, querido, que quando nós somos chamados por Jesus para viver o propósito dele, quando nós estamos debaixo dessa direção de Deus, o vento forte também é um mecanismo de Deus. É um mecanismo de Deus. E lembre-se que o vento já estava lá. Antes mesmo de Pedro reparar nele, o vento já estava lá. Na verdade, esse vento estava lá, como nós lemos na semana passada, Jesus percebendo até a dificuldade dos seus discípulos chamarem. O vento estava lá. Agora, eu quero pegar algumas palavras do verso de número 30 que nós lemos. E eu quero aprender com essas palavras. Então só lembre a pessoa que está do teu lado assim, ó: ser proativo diante da voz de Jesus não te exime do vento forte. Isso é importante você saber. Agora, quais são as palavras que são citadas nesse texto? A primeira palavra é reparando. Diga comigo, reparando. O que é esse reparando, pastor? O que é esse reparando? Reparando é a tendência do ser humano de reverberar, repercutir aquilo que ele está sofrendo, aquilo que está contra a vida dele. Reverberar, repercutir as ondas sonoras daquilo que está contra ele. Então o texto fala para nós que Pedro repara. E deixa eu te falar algo: quanto mais você fala do seu problema, mais ele aumenta, mais ele amplia, maior ele fica. O grande desafio que eu e você temos é
como nós estamos reparando no problema. Pedro, ele repara, ou seja, ele dá força àquilo que estava contra a sua vida. E por que eu estou falando de ondas sonoras? Por que eu usei o termo reverberar, repercutir? Porque é exatamente isso que acontece quando nós ficamos aumentando o problema com aquilo que nós estamos dando atenção e falando. Eu achei interessante que quando eu fui construir essa passagem, essa palavra, o Senhor me levou ao texto de Romanos capítulo 10, verso número 7, que é um texto muito conhecido, que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Romanos 10, 7. Então a fé, ela é construída por ondas sonoras. Diga comigo, a fé é construída por ondas sonoras. Querido, você sabe que a fé, ela é aplicada tanto para algo bom como para ruim. A fé é aplicada para dar valor ao seu problema ou para vencer o seu problema. Quando eu estou falando para você que falar a respeito do seu problema, quando você fala, coloca para fora o seu problema, ou fica falando, ou fica publicando o seu problema, ou fica ali, sabe, conversando o seu problema. Sabe aquela pessoa que só fala do problema? Você encontra com ela, é o problema. Você encontrou com ela na segunda-feira, ela está falando do problema. Quando é na quarta-feira, ela está falando do problema. Sexta-feira, ela chega falando do problema. Domingo, ela está orando pelo problema. O problema está constantemente, ela não consegue entregar. Ou seja, isso está aumentando na mente dela o tempo todo, porque ela não para de aumentar, ela não para de amplificar. Querido, o que eu estou falando para você é que o universo foi formado pela palavra, então tem sentido a fé vir pelo som, pela palavra. Quando nós vamos em Hebreus capítulo 11, verso de número 3, se você tem sua Bíblia aí, conseguir abrir comigo, Hebreus capítulo 11, verso de número 3, a declaração a respeito da natureza da fé. O texto diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Sabe o que eu estou mostrando para você aqui? Que existe um poder naquilo que sai da nossa boca, existe um poder nas ondas sonoras que nós estamos repercutindo, existe um poder quando nós reverberamos algo, e você precisa parar para pensar: será que eu estou só falando, repercutindo, publicitando, sabe, conversando sobre esse problema e aumentando, sabe, a realidade dele na minha vida? Querido, aquilo que é proferido, algo que é falado, tem poder. Ele tem poder de gerar fé, de construir a fé no teu coração. Então Pedro, ele repara. Preste bem atenção, a palavra reparar, no senso comum, é você falar. Concorda comigo? Você fala ou de forma gestual, ou você fala de forma com palavras, sonora. Ah, você viu o vestido da irmã? É verde. Ah, você viu como que o Marcos fez a abertura hoje? Você fala, você comunica, você fala, você gera fé. Querido, preste bem atenção, qual é a realidade que está repercutindo na sua vida? O que você está falando? O que você está comunicando? Você está reparando no que? Pedro, ele afundou porque reparou na força do vento. Diga para quem está do teu lado: o vento já estava lá. O vento não surgiu quando Pedro saiu da água. O vento não ganhou força quando Pedro estava andando por sobre as águas. O vento já estava lá. O que você precisa entender? Olha aqui para mim, o que você precisa entender? Quando Jesus lança uma palavra, você vai ter que reparar ou na palavra que saiu da boca dele, ou na força do vento que está ao contrário a você. Ou você repara na força do vento, ou você repara na palavra. Ou você olha para a palavra, olha para Jesus, ou você olha para a força do vento. Aqui não tem outro cenário, não tem outra realidade no que você está reparando. Segunda palavra que nós encontramos nesse texto, pronunciada por Pedro, ou falada sobre Pedro,
A palavra, a segunda que eu destaco aqui, as palavras, é a força do vento. Sabe o que eu acho interessante? A qualificação. É a tendência, a gente tem a tendência de qualificar os nossos problemas. Qualificar o vento é roubar a oportunidade de você continuar. É aquela pessoa que fala assim: ai, estou com uma ferida aqui. Aí ninguém dá atenção. Ela fala assim: ué, está até saindo pus, quer ver? Vai começando a qualificar. Querido, dar qualidades ao seu problema limita você. A gente precisa parar para pensar isso. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Você vai num lugar, vai num acampamento, Marcos. Chega lá no acampamento, você vai montar sua barraca, está tudo tranquilo. Você já trabalhou a sua mente para você dormir naquela barraca, tudo. De repente chega um enviado de Satanás e fala assim para você: você sabia que aqui é cheio de cobra? Ah, meu amigo, você já começa a olhar para o lado, olhar para o outro. Você já começa a ficar desconfiado, você já não se sente confortável de estar ali. E aí o abençoado pega e fala assim: é jararaca, se morder é venenosa, então você toma cuidado. Aquilo que era para ser tranquilo, não é mais. A gente estava final de semana no rio, e aí a gente estava tudo com colete, no meio do rio ali, curtindo o rio. Aí de repente a gente começou a conversar. Não, porque onde nós estamos aqui dá pelo menos uns 20 metros. Dá pelo menos uns 20 metros. Quando falou isso, querido, aquela sensação de que você está afundando, ela se torna maior. O que eu estou falando para você? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos qualificando o nosso problema. Ter conhecimento é fundamental para resolver problema. Agora, qualificar o problema, ele aguça o seu medo. Aguça o medo. Tem gente qualificando o problema. Tem gente adjetivando o problema. Eu vou dar um exemplo bíblico para você entender. Davi contra Golias. Davi sabia pouco sobre Golias, mas sabia muito sobre o seu Deus. Sabe o que eu estou falando? Quanto a Golias, ele estava ignorante. Davi não sabia nada. Agora, quanto a Deus, ele sabia muito. Sabe o que eu estou falando para você? Quanto mais você conhece a Deus, sabe, menos você vai qualificar o teu problema, menos você vai colocar força no teu problema, menos você vai adjetivar o teu problema. Que eu estou falando para você, querido, o exército de Israel sabia muito sobre Golias e pouco sobre Deus. Em 1 Samuel capítulo 16, verso número 24, ou 17, verso 24, é o 17, verso 24, diz que aqueles homens do exército de Israel, eles fugiam com muito medo. Sabe por que eles fugiam com muito medo? E um jovem chamado Davi enfrentou Golias? Porque eu vou te responder aqui. O exército tinha pouco conhecimento a respeito do seu Deus, enquanto Davi tinha muito conhecimento sobre o seu Deus. O que nós precisamos adquirir na nossa caminhada? Muito conhecimento a respeito de quem é Deus, do poder de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus é, a autoridade que Ele tem. Ei, querido, quando você descobrir a autoridade daquele que está te chamando para fora do barco, você não vai ter medo, você não vai reparar a força do vento. Pode vir um vendaval, você vai ficar fincado, porque há uma palavra sobre a tua vida. Essa é a realidade que nós estamos vendo. Sabe, para de aguçar o seu medo, a sua incapacidade. O que eu estou falando é que a verdade não é o que você vê, mas é o que você crê. Por isso que o evangelista João, ele deixa registrado as palavras de Jesus no capítulo 8, verso 32, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Eu posso dizer para você, querido, que a verdade não é nem aquilo que você sente, nem aquilo que você vê. A verdade tem um nome, é Jesus de Nazaré. A verdade tem um nome, é Jesus de Nazaré. A verdade é Jesus, não é o vento forte. O mesmo que estava andando com Jesus, agora está afundando.
Sem Jesus, o medo, querido, sempre te faz afundar. Sabe, essa inconstância que a gente às vezes tem, está ligado a não conhecermos a Deus profundamente. Por que a gente está fazendo um rally bíblico? Por que nós incentivamos você a estudar? Por que você tem que ler a palavra? Porque você precisa conhecer o teu Deus. Se você conhecer o teu Deus, você será uma pessoa imbatível. O Vita costuma dizer isso, que as pessoas que fazem análise de notas falsificadas, elas não estudam as notas falsificadas, elas estudam as notas verdadeiras. Porque quanto mais você tem convicção de uma nota verdadeira, mais você consegue enxergar uma nota falsa. Sabe o que eu estou falando para você? Você sabe enxergar um Deus falso. Você sabe enxergar e discernir quando a voz é de Deus e quando a voz não é de Deus. Você sabe quando é a tua carne e quando é teu espírito. Ei, você sabe quando é a tua alma ou quando é o teu Deus. Pedro estava aprendendo isso. Pedro estava aprendendo a diferenciar. E para diferenciar, você tem que enfrentar vento forte, você tem que enfrentar a força do vento. E é exatamente isso que estava acontecendo. Então, querido, preste bem atenção, não seja inconstante, porque inconstância tem a ver com a fé. Tiago capítulo 1, verso número 5 ao 8, ele vai falar sobre isso. Ele fala assim: não peça porém duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, agitada pelo vento. Não pense que esse homem alcançará alguma coisa. Esse homem é inconstante em todos os seus caminhos. Querida, a inconstância tem a ver com fé. Por que nós não terminamos muitos projetos? A gente começa até bem, a gente começa bem, mas a gente para no meio do caminho, sabe por quê? Porque nos falta fé. E é exatamente essa terceira realidade que eu quero pensar com você. Porque a maioria das coisas que você está reparando sempre estiveram aí, mas você não reparava, porque havia algo maior sobre a tua vida que te fazia andar sobre as águas. Sabe o que eu estou falando para você? Eu pego o que eu falei domingo passado. Quanto mais você tem de Deus na sua vida, mais força você tem para encarar o vento contrário à força do vento. E você está reparando, e se está reparando significa que está te faltando confiança naquele que está te chamando. A gente até estava conversando hoje, né, Beto? Sobre a realidade. Será que Pedro, ele estava duvidando que era o Senhor? Será que ele chegou a duvidar que era Jesus que estava chamando ele? De fato, lá no início, há uma sombra de dúvida, é um fantasma. Não, Jesus fala: sou eu. Mas será que no meio do caminho, Pedro esqueceu que era ele? Ei, querido, deixa eu te falar, não esqueça que foi ele. Não esqueça que o que você está vivendo agora foi Ele. Não esqueça que quem te sustentou até agora foi Ele. Não esqueça que se você está com os pés sobre as águas, é Ele. Tudo é Ele, tudo é para Ele. Foi por meio dele que você chegou aqui, e é por meio dele que você vai avançar. A terceira menção nesse texto, do verso de número 30, é o texto falando assim: teve medo. Pedro reparou, força do vento, Pedro teve medo. As reações são respostas dos nossos sentimentos, do que está dentro de nós. E Pedro estava dando uma resposta. Ei, querido, como que você reage? Porque Pedro, ele tem aqui pelo menos 3 Pedros, 3 reações, 3 práticas e reações, 3 ações e reações de Pedro. O primeiro Pedro é o Pedro que está andando por sobre as águas pela palavra de Jesus. Isso se chama fé. Esse é o primeiro Pedro. É o Pedro que fala: se é o Senhor, eu vou contigo. Só a ousadia de falar: se é o Senhor, eu vou contigo, me manda ir contigo, e sair do barco, Pedro está agindo em fé. Então o primeiro Pedro é aquele que está andando sobre as águas pela palavra de Cristo. O segundo Pedro é o Pedro que afundou pela sua alma, ele teve medo. E o terceiro Pedro é o Pedro que voltou andando pelas mãos de Jesus. É a graça. Porque Jesus olha para ele e fala o quê? Homem de pequena, por que duvidaste?
Mas a graça faz com que, mesmo não tendo fé, melhor dizendo, oh meu Deus, mesmo não tendo fé, a mão de Jesus está pronta para nos socorrer. Agora preste bem atenção no que eu estou falando, porque para você nessa noite, o que eu estou falando para você nessa noite. Por que nós afundamos no meio do caminho? Porque nós não vivemos o eco da fé. Você precisa viver o eco da fé. Como assim, pastor? Pedro saiu do barco com uma voz. Uma voz. Venha. Sabe o que eu estou falando para você? O Senhor te chamou do ventre da sua mãe com uma voz. Uma voz. O Senhor te construiu, te fez, te trouxe aqui com uma voz. Agora, qual que é o grande problema? É que nós esquecemos da voz que nos tirou do barco. Precisa ecoar. Eu vou te mostrar na vida prática. Essa voz que ecoa, essa voz que nos fez sair, é a voz que precisa continuar para você vencer. Para você vencer o vento forte, a tempestade. Sabe, você atravessar. Você precisa começar bem e terminar bem. Então espante as preocupações antes que elas tirem o melhor de você. Preocupação, querido, ecoando, ela gera dúvida. Sabe qual que é o grande problema? Se a voz de Cristo estivesse ecoando no coração de Pedro, Pedro não tinha reparado na força do vento. Pedro não tinha gerado medo. Pedro repara, Pedro permite com que as preocupações entrem na sua mente. Preocupação gera dúvida, dúvida gera incredulidade. Incredulidade te faz afundar. O que eu estou falando para você hoje aqui? O que eu estou falando para você deixar registrado na sua memória? A voz de Jesus ecoando na sua vida vai gerar certeza e assertividade. A ansiedade, ela tem o poder de subtrair Deus do seu futuro. Por isso que o próprio Jesus falou: não andeis ansiosos, cheios de preocupações. Querido, preste bem atenção. Ou vai ecoar preocupações na sua mente, ou vai ecoar a voz de Cristo. Você escolhe. Agora, o resultado da voz de Cristo no teu coração te faz avançar. O resultado das ansiedades, da voz da preocupação no seu coração, vai fazer com que você pare, se limite, se paralise, afunde. Parece que não, mas eu estou terminando. Pode vir o pessoal do louvor. Pedro reparou a força do vento. Pedro teve medo. E o texto fala para nós que Pedro gritou: salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Querido, nós estamos diante de alguém que está gritando pelo desespero. Nós estamos falando de alguém que está gritando a partir da sua humanidade. A humanidade de Pedro gritou diante do medo: salva-me, Senhor! Sabe o que eu estou falando para você? A sua humanidade diante daquilo que você está vivendo e da forma que está ecoando no teu coração vai gritar: salva-me, Senhor! Quem aqui não gritou um dia: salva-me, ó Deus, desse problema? Quem aqui não teve a experiência de colocar em palavras a dor que estava no seu coração? Só que a diferença de alguém que já saiu do barco, ouviu a voz de Jesus, de alguém que até falhou no meio do caminho, é que o grito dele não é um grito para ninguém, é um grito para alguém.
É um grito que tem endereço. É um grito que tem direção, é um grito que tem uma pessoa. Ei, ele não está gritando por gritar. Nós podemos percorrer o mundo e o mundo está gritando, está falando: salva-me, alguém me salva-me, ou quem me poderá me salvar agora? Poderia ser: quem poderá me defender, né? Você pensou nisso? Está dando risada aí, né? Era isso mesmo que eu ia falar, né? Quem vai me salvar? O mundo está gritando, teu vizinho está gritando, teus parentes estão gritando. Querido, há um grito de desespero, porque as pessoas estão afundando, as pessoas estão se submergindo, as pessoas estão com medo, porque a morte está batendo. E aí nós perguntamos: o grito de Pedro como foi? Foi um grito de endereço. Você pode até falhar, você pode até ter medo, você pode até começar a se afundar, mas seu grito não pode ser qualquer grito. Seu grito tem que ter endereço, tem que ter direção, tem que chamar por Jesus. Tem que chamar por Jesus. Sabe qual que é o nosso problema? É que quando nós enfrentamos um vento forte, quando nós caracterizamos o problema como um vento forte, quando nós falamos assim: tem um problema aqui, pastor, a gente tem uma mania besta de pensar que a presença de um problema é a ausência de Deus. E a nossa humanidade, a nossa carnalidade nos leva a pensar isso: nossa, estou com um problema, Deus não está comigo. Quantas vezes pessoas, por estar enfrentando problemas, estão falando assim: Deus não está comigo. Entenda o que eu vou te falar. O vento estava lá, mas Jesus também. Jesus também. O vento estava forte, mas aquele que tem autoridade sobre o vento também estava lá. Sabe o que eu aprendi na minha vida? Que Deus também está nas tempestades. Deus está no vento forte. Deus está na minha dor. Deus está no meu fracasso. Deus está quando o inimigo se levanta contra mim. Deus está. Deus está no meio da minha perda. Deus está no meu luto. Deus está no meio dos meus desafios. Ei, querido, a presença de um problema não é a ausência de Deus. Pedro, você fracassou. Pedro, você não teve fé suficiente, você está afundando, você teve medo. Pedro, você não deu ouvido para a voz do mestre, mas não é porque você não deu ouvido que Deus não está lá. Deus está, querido. Não importa o tamanho da tua dor, não importa o que você perdeu nessa vida, não importa se as pessoas estão olhando para você e falando: você fracassou, você errou, você afundou. Não importa, não importa. Só importa se Deus, Ele está onde você está. Deus precisa estar. Pedro, ele fala: o Senhor está aí. E o texto fala para nós que ele estava. Ele estava. E a mesma proatividade, prontidão que Pedro teve para sair do barco, Jesus teve para segurar na mão dele. Sabe o que eu tenho orado? É: Senhor, segura na minha mão. Porque se o vento for contrário, se o vento for forte, se o medo quiser roubar a minha alma, ei, Senhor, eu sou humano. Se o vento é forte, estenda a sua mão para me socorrer. Eu aceito, mesmo na voz, mesmo
na voz do fracasso, ser socorrido pelo Senhor. Ei, querido, é quando você não tem mais chão, como Pedro não tinha. É quando parece que tudo está acabando, que a mão dele vem para nos socorrer. Ele está presente. Ele está. Sabe, não tenha medo não. Porque o Deus que você está falando e conversando, Ele tem autoridade sobre as realidades que estão à nossa frente. Sabe, Ele tem autoridade sobre aquilo que tenta nos submergir. Eu não posso me limitar dentro de um barco, fingir que Ele não está falando comigo. Ele está falando comigo, sai do barco. Mas o vento lá fora não interessa, sai do barco. Mas eu não tenho fé suficiente. Ei, não interessa. Se você não tem fé, Ele está ali. Ele vai te socorrer. Ele é o teu porto seguro.